de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo à nossa vivência do nosso programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade. Hoje nós estamos vivenciando o 9º passo da espiritualidade da Pastoral da Sobriedade, programa de Vida Nova, o passo Orar e Vigiar. Temos como palavra Mateus capítulo 26, versículo 36 a 41. Antes, rezemos 3 vezes. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos teus ensinamentos. Dá-me a tua paz. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos teus ensinamentos. Dá-me a tua paz. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos teus ensinamentos. Dá-me a tua paz. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 41. Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: Sentai-vos, enquanto eu vou orar ali. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E afastando-se um pouco, caiu com o rosto por terra e orou: Meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro: Não fostes capazes de vigiar nem 1 hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, querido agente da Pastoral da Sobriedade, querido irmão, querida irmã que busca a sua ajuda e consolo nos grupos de autoajuda da Pastoral da Sobriedade. Hoje, ao vivenciarmos o 9º passo, orar e vigiar, somos colocados diante desta cena de Jesus no Horto das Oliveiras, padecendo sua agonia antes do seu martírio, antes de sua morte. Então Jesus leva consigo seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, diz que é para eles ficarem vigiando, pois ele vai orar. Então Jesus manifesta a aflição de sua alma, reza, pedindo ao Pai do céu que afaste dele este cálice de sua morte, mas aceita a vontade do Pai. Quando volta, pega os discípulos dormindo. E aí Jesus faz uma exortação para os discípulos, chamando-os a atenção de que não foram capazes de rezar 1 hora, de vigiar 1 hora, e da necessidade de rezar, de orar e vigiar, pois o espírito pode estar pronto, mas a carne está fraca. Ora, do ponto de vista da Pastoral da Sobriedade, o que esse texto nos diz? Quando o dependente químico, o dependente alcoólico, ou a pessoa enveredada no pecado, lhe cai a ficha, ele percebe que a dependência, o vício, o pecado lhe faz mal, lhe destrói. Então ele tem essa consciência interior, tem essa consciência que ele está num caminho que vai lhe provocar a morte, que vai lhe destruir a vida, está num caminho que vai lhe prejudicar seriamente. E até tem a vontade de sair desse caminho. Entretanto, não tem a força necessária. Então Jesus nos diz nesse evangelho que muitas vezes nós podemos ter uma consciência interior daquilo que é certo, mas nós muitas vezes não fazemos, porque não temos a força necessária. É mais ou menos aquela ideia que nós refletimos quando meditávamos acerca o passo admitir. Muitas vezes nós queremos fazer o bem, mas acabamos fazendo o mal. Daí a necessidade de orar e vigiar. Orar significa manter esta comunhão estreita com Deus mediante uma vida de oração, de diálogo íntimo, amoroso com o Papai do Céu. Vigiar significa estar atento àquelas situações que podem nos provocar o pecado, aquelas situações que podem nos levar novamente ao vício, à dependência, ao pecado. Então é necessário conjugar a oração, a comunhão com Deus, mas também estarmos atentos para aquelas situações que podem fazer com que a gente volte a cair na dependência química, na dependência alcoólica.
Que essa palavra, portanto, possa nos inspirar a rezar, nos inspirar a conversar com Deus, pois somente nesta comunhão íntima, bela com Deus, a gente terá a força necessária para poder resistir às tentações e perseverar numa vida nova que nos é dada por Deus, numa vida de liberdade de filhos de Deus. Então peçamos ao Senhor nessa semana que nos conceda esta graça, que você possa ler mais uma vez esse texto, possa meditar esta palavra, que você possa conversar com Deus a partir desta palavra, mas também que você possa partilhar com seus irmãos do grupo de autoajuda a seguinte questão proposta para este dia, o 9º passo. Que você possa partilhar a seguinte pergunta: quanto tempo você está orando e vigiando? Quanto tempo você está orando e vigiando? Sozinho? Com a família? Com a comunidade? Quanto tempo você está orando e vigiando? Sozinho? Com a família? Com a comunidade? Que você possa fazer uma boa oração, uma boa meditação e uma boa partilha com seus irmãos do grupo de autoajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus.